Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com a segunda parte da Sexta Geek de maio. E vamos lá, muito tempo livre na quarentena. Tô fazendo bastante coisa aqui. Ainda estou aficionada por Community, a série. E nessa segunda metade eu assisti a quarta e a quinta temporada. E eu tava falando as coisas erradas pra vocês. Eu também entrei num buraco na internet de ver a história de Community, da produção e tudo mais. E o que acontece? As primeiras 3 temporadas são as que tem o elenco original com todo mundo, o elenco completo, com os produtores originais e o escritor original, que é o mesmo escritor do Rick e Morty. Na quarta temporada, esse roteirista do Rick e Morty foi demitido e a quarta temporada é uma bagunça. Foi uma temporada difícil de assistir, foi complicadíssimo. O escritor, roteirista de Rick e Morty e de Community, em algumas temporadas, ele tem um jeito muito peculiar, um estilo muito peculiar de contar a história e de trabalhar o nonsense, que tentou ser imitado na quarta temporada e falhou miseravelmente. Tanto que ele volta na quinta temporada e a quarta temporada fica conhecido como Gas Leak, que eles falam que é o ano que tava tendo um vazamento de gás na escola e por isso tava todo mundo se comportando de um jeito tão esquisito. Então, vocês terem uma ideia, eles meio que ignoram a quarta temporada. E aí na quinta temporada ele volta, só que aí já começa a ter mudanças no cast. Logo no começo da quinta temporada o Chevy Chase sai, atrás de muitos problemas durante toda a produção. Ele é aparentemente uma pessoa bem difícil. Só que aí o Donald Glover já tava começando a explorar um pouco mais a carreira de rapper dele. Então na metade da quinta temporada ele sai. Então eu tava achando que a quinta temporada ia ser meio ruim, porque é a época que os atores estão saindo. Mas como também é a época que o roteirista original voltou, essa quinta temporada é muito boa. Ela é muito legal, mesmo depois que o Donald Glover sai. O episódio que ele sai, por sinal, é muito bom. O último episódio dele, que é o Chão é Lava. É muito um clássico Community, assim. Mas o resto da temporada também, eu achei que ia cair, mas não caiu. Foi muito boa a quinta temporada. E aí eu assisti só o primeiro episódio da sexta temporada ainda, mas eu já sei que vai decair bastante, porque daí outra personagem saiu, que é a Shirley. O personagem que eles tinham colocado meio que no lugar do Chevy Chase, que era o Buzz, também sai na sexta temporada, e é a temporada que eles estão no Yahoo. E do que eu ouço as pessoas falando, essa sexta temporada tem alguns episódios muito bons, mas em geral, como um todo, não é tão boa assim. São 3 episódios um pouquinho mais longos. Meio que todo fim de temporada eles não sabiam se iam ser renovados ou não. Então era um final que não era tão emotivo, era meio que, ai, será que a gente volta? O final da sexta eles encerraram de verdade, então falam que o último episódio da sexta temporada, que é o final da série, é muito bom e é muito emotivo, porque encerrou sem um será que a gente volta, tipo, encerrou encerrado mesmo. Eu comecei a já ver algumas coisas deles hoje em dia, e eu assisti 3 coisas muito legais. 2 delas saíram no canal de Community mesmo, no YouTube. Tem um canal oficial da série agora, e aí eles fizeram 2 reuniões de Zoom. Uma delas lendo o roteiro de um dos episódios, que é o episódio em que eles voltam do enterro do Chevy Chase. E o segundo vídeo é uma continuação dessa reunião de Zoom, que é meio que uma entrevista, mas meio que a reunião toda é eles debandando pra lembranças das gravações de momentos legais. E aí isso meio que continuou numa terceira reunião de Zoom, que eu acho que foi tudo no mesmo dia, que tá num outro canal, que não é o canal de Community, que é um canal que 2 dos atores que faziam o personagem de Community, fizeram meio que um podcast em que eles falam sobre coisas diversas, na verdade, porque um desses atores, ele é médico também, então eles também estão falando de coronavírus e tal, mas eles meio que continuaram essa reunião com a gravação pra esse canal, mas numa vibe muito mais conversando sobre memórias da época de gravação do que uma entrevista guiada. Esses 3 vídeos são muito legais, mas pra quem gosta de Community vai ser muito engraçado ver eles se reencontrando, e eles mencionam a possibilidade de fazer o filme, que tem uma piadinha interna dentro de Community, que é toda a série ideal tem 6 temporadas e um filme. Eles fizeram as 6 temporadas e aí rola essa pressão pra fazer um filme. Outra live de leitura de roteiro que teve esses dias e que foi incrível foi a live do Senhor dos Anéis. Eles juntaram o cast do Senhor dos Anéis e leram pequenos trechos. Eles não fizeram uma leitura corrida igual foi no Community, que eles leram um episódio inteiro, mas eles leram trechos, assim, reinterpretaram trechos dos 3 filmes da trilogia do Senhor dos Anéis. É um canal do YouTube de um cara que eu nunca ouvi falar, não conheço, mas que tá reunindo cast de vários filmes mais antigos
pra fazer esse tipo de reunião. Acaba sendo meio que uma conversa informal sobre os bastidores e também trechos em que eles reinterpretam trechos do filme. E essa do Senhor dos Anéis ficou incrível, tem quase 1 hora de duração e eu assisti assim numa sentada. Foi muito bom mesmo, Ian McKellen participou, todo mundo participou, o diretor participou, a roteirista, é muito legal. A parte mais chata nessa reunião é o host, que dá vontade de falar, tipo, cara, sai daí, não te pertence, você tá surando, deixa só eles conversarem, sabe? Mas foi muito, muito legal. Ian McKellen, Sir Ian McKellen, é uma pessoa incrível. E, enfim, recomendo bastante pra quem gosta do Senhor dos Anéis. Outro canal do YouTube que eu não lembro se eu indiquei ou não, eu acho que eu não indiquei ainda, mas é o do Dan Murrow. Ele era um dos fundadores do Screen Junkies. Eu sempre gostei muito, muito dele, mas eu não gosto muito do Screen Junkies, então era difícil pra mim assistir as coisas dele lá dentro, porque nunca era ele sozinho, sempre tinha outras pessoas, e meio que uma interferência da empresa, sabe, no que ele fazia. E aí, quando ele saiu pra fazer um canal próprio, eu fiquei sabendo imediatamente, tô assistindo desde o primeiro vídeo. Fiquei com vontade de indicar aqui desde o primeiro vídeo, mas eu me segurei um pouquinho porque eu queria ver o que ele ia produzir sozinho. Mas eu tô gostando bastante. É mais uma fonte sobre cinema, com um ponto de vista um pouquinho diferente. Ele vê uma outra parte mais, talvez, econômica e da parte de negócios do cinema. Ele vê box office, coisas assim. Mas também faz resenhas de filmes mais recentes que estão saindo em VOD, por exemplo. E também de filmes antigos, aproveitando esse momento que não tá saindo muito filme novo, né? Ele vai fazendo resenhas de filmes bem antigos que ele gostava quando era criança, tipo Tubarão, coisas assim. Então, recomendo, tô gostando bastante no canal do Dan, do estilo dele e dos posicionamentos que ele tá tomando, inclusive nesse momento político, de fragilidade política. Ele tá se posicionando firmemente, assim, e eu tô gostando de ver isso também. Eu comecei a assistir Explicando Sexo tem um tempo já, e eu não lembro se eu falei disso com vocês, mas eu acho que não, porque eu não tinha visto o último episódio, que é sobre parto. Muita gente já tinha recomendado essa série Explicando na Netflix, e na época eu acabei não assistindo, mas depois de um tempo eu vi que no Explicando Sexo tinha um episódio sobre fertilidade, e aí por isso eu achei legal e fui assistir. E essa temporada é muito legal, tem um episódio sobre sexualidade também, sobre gestação, parto, enfim. Explicando é uma série da Netflix em que eles fazem episódios curtinhos explicando temas diversos da vida real com evidência científica e com contexto histórico. É um esquema meio que os vídeos do Átila, em que tem uma voz narrando, mas a gente vai vendo desenhos da explicação e trechos de pessoas dando entrevistas. Seja pessoas especializadas no assunto, seja pessoas que passaram pelo assunto. Então, tipo, no de infertilidade, a gente vai ver médicos especializados nisso falando, mas a gente vai ver casais que estão tentando engravidar. É muito legal essa mudança de ponto de vista. Eu não assisti as outras temporadas, não são todos os temas que me atraem, mas eu vi que eles fizeram um explicando a pandemia e um explicando a mente. Eu fiquei com vontade de assistir esses dois também. Se eu assistir e gostar, eu venho falar pra vocês depois. Meio que nessa vibe, saiu uma série nova que acho que é História direto ao ponto, alguma coisa assim. Eu assisti um episódio sobre fast food e eu não gostei tanto. Eu achei interessante, mas eu achei que ele prega um pouquinho mais um ponto de vista específico. O que eu achei legal do Explicando é que ele mostra diversos pontos de vista sobre um assunto. E essa História direto ao ponto, eu achei que eles escolhem uma narrativa e vão só nela, sabe? Não sei se fez sentido. Eu vi um episódio só, talvez eu assista outros e falo pra vocês depois o que eu acho. E eu acho que eu bati meu recorde. Eu li mais 2 livros e um quadrinho esse mês, além do que eu já tinha mostrado na outra semana. Li Cidade de Roma, da Zélia Gattai. Eu falei pra vocês já que o Anarquistas, graças a Deus, é um dos meus livros favoritos. E aí eu não sabia que ela tinha outros livros, assim, de memórias. Inclusive, quando eu mencionei no vlog que eu tava terminando Cidade de Roma, muita gente me recomendou outros livros dela, que eu já coloquei na minha lista da Amazon agora. Mas basicamente a Zélia Gattai conta as memórias dela e da família dela vivendo aqui em São Paulo, tipo, numa esquina, um pouco aqui pra cima da minha casa. Ela morava na Alameda Santos com a Rebouças, praticamente. Ela conta memórias, tipo, dos anos 20, 30 aqui em São Paulo, quando era tudo terra, sabe? E eu acho muito legal ver essas histórias, é muito como se fosse uma avó contando histórias da infância pra gente, sabe? Eu acho muito legal porque eu gosto muito de São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu sou daqui, mas ninguém da minha família é daqui, como muita gente de São Paulo, ninguém da minha família é daqui. Minha avó é do Ceará e meu avô é de Minas,
Minha mãe é de Álvares Machado e quando ela mudou pra cá, ela ficou morando em Osasco. Ela só veio pra São Paulo mesmo, já quando ela tava grávida de mim. Então ver uma história meio que do meu bairro é muito legal e gosto muito. Recomendo quem não leu, ler primeiro Anarquistas, graças a Deus. Se você gostar, parte pro Cidade de Roma, que é muito bom. Li O Poder, da Naomi Alderman. Esse livro que eu não lembro nem mais quem que me recomendou. Geralmente eu pego esses livros de recomendação de youtuber ou podcaster ou coisas assim, e depois que eu termino de ler, eu vou procurar nas pessoas que eu sigo pra ver quem foi que me recomendou, pra ver o que a pessoa falou sobre o assunto. Mas aí eu não encontrei ninguém falando sobre esse livro na internet depois. Ninguém. É um livro super famoso, mas ninguém que eu já acompanho, sabe? Esse livro conta a história de um mundo em que as mulheres desenvolvem um poder, de soltar choques elétricos, de soltar raio. Tanto você encostar numa pessoa e eletrocutar, quanto você encostar na fiação de uma casa e conseguir fazer a luz apagar, conseguir pôr fogo com eletricidade, coisas nesse sentido. Só que o que eu achei mais curioso é o formato que o livro é escrito, porque a gente começa com um e-mail de um homem falando com a sua editora, que é uma mulher, sobre este livro que ele está escrevendo, que é um livro meio que um romance histórico, baseado em achados de escavações antigas que mostravam que talvez em algum momento a sociedade tenha sido patriarcal, dominada por homens, e as mulheres eram subjugadas até que elas desenvolveram esse poder. E aí o que a gente vê é ela zombando um pouquinho dessa possibilidade, e na sequência a gente lê o livro. E o livro acompanha principalmente 4 personagens, 3 mulheres e um homem, que meio que vivem num mundo que é tipo a gente agora, em que esse poder tá aparecendo. E a gente vai acompanhando um espaço longo da vida dessas pessoas. O livro começa com 10 anos antes. E aí, cada capítulo tem um trecho de cada um desses personagens. E o próximo capítulo já avança pra 8 anos antes, 5 anos antes. Então a gente vê um período longo desses personagens, pequenos trechos das vidas deles durante um período longo. E no final de cada capítulo ele coloca uma imagem, um desenho que é como se fosse uma imagem, né, de um achado arqueológico com a descrição do que esse achado pode representar, do que as pessoas acham que aconteceu. E a gente vai vendo isso, é basicamente o nosso mundo de hoje. As meninas jovens principalmente desenvolvem esse poder de raio, mas quando elas encostam em mulheres mais velhas, elas ativam esse poder que aparentemente já estava dentro delas. E aí ela traz esse questionamento do que aconteceria com a sociedade. E ela acaba olhando um pouco do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de organizações criminosas, do jornalismo, das mídias sociais. É bem interessante. E aí no final a gente tem de novo uma troca de e-mails entre esse escritor e a sua editora. Mostra bastante como poderia ser essa relação. Eu fiquei muito... Quando eu terminei de ler o livro, eu não sabia muito bem como me sentir. Foi divertido de ler, eu gostei de ler, mas eu fiquei na dúvida no que esse livro tá querendo me ensinar. Se é tipo pros homens se enxergarem numa outra situação, ou se é pra falar que o que corrompe não é o gênero, é o poder. E os homens têm um poder físico que as mulheres não têm, e a sociedade foi construída em cima disso. Se fosse ao contrário, ia ser só a mesma coisa, mas ao contrário, sabe? Então eu não sei se eu concordo exatamente com a moral do livro, mas foi divertido de ler e me fez pensar. Isso já é uma coisa bem boa. Pra terminar, eu li mais uma edição de Gay em Pés Descalços. Essa daqui é o volume 7. 7 de 10. Até pouco tempo eu achava que tinham 12 edições do Gay, mas são só 10. Gay, pra quem não sabe, conta a história de um menino que mora em Hiroshima na época da bomba atômica. E a gente vai acompanhando a vida dele antes da bomba, durante e nos próximos anos depois. Nesse volume 7 a gente tá 5 anos depois da bomba atômica. É aquilo que eu sempre falo de Gay. Ele traz umas verdades bem incômodas, momentos muito tristes, mas o Gay é um menino muito otimista. Então por mais que tenha momentos muito tristes, a mensagem final é: tem força e segue em frente. E eu acho que é uma mensagem muito importante hoje em dia. Um detalhe só que eu fiquei incomodada é que o meu livro veio com erro de impressão. Tem um pedaço todo dele que tem uma página preenchida e outra em branco, e essa página em branco é realmente pulada, assim, tipo, ele pula da página 85 pra 88, sabe? E aí, enfim, fiquei incomodada com isso, mas eu consegui baixar uma versão em PDF
pra ler só essas páginas que estavam faltando enquanto eu lia pra não perder a história. Esse tipo de coisa que acontece. Então é isso, gente. Essa é a segunda parte da Sexta Geek do mês de maio. Já comecei a ler outro livro, tô na fúria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos, nem de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.